11h53, bora lá? Bota a imagem de novo, por favor. A imagem que abriu hoje o SBT Rio não pode passar batida. Essa é a imagem de um preso, um traficante do Comando Vermelho saindo, andando pelas ruas, camiseta branca. Tá saindo, teve alvará de soltura, ele não tem culpa, saiu. Mas olha só, um carro para, oficial, cumprimenta, beleza, valeu, tamo de boa. Não dá pra saber quem tá lá dentro, mas é, na verdade, o retrato do RJ. Você vai ver agora a reportagem completa. A prisão do ex-secretário Rafael Montenegro revelou uma relação muito próxima entre ele e traficantes do Comando Vermelho. Não é a gente que está falando, não. É a Polícia Federal. De acordo com as investigações, ele se encontrou pelo menos 10 vezes, com 10 lideranças da facção criminosa no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. O Fabiano Martinez vai te explicar e vai te mostrar o teorzinho desse bate-papo. Rodou. As imagens foram gravadas no dia 27 de julho, pouco depois das 11h30 da manhã. O traficante Wilton Quintanilha, conhecido como Abelha, aparece saindo do complexo de Jericinó. Um carro para ao lado dele e ele cumprimenta a pessoa que está dentro do veículo. O carro é oficial e estava à disposição do ex-secretário de Administração Penitenciária, Rafael Montenegro. No mês passado, o ex-secretário determinou a soltura de Abelha, mesmo com um mandado de prisão em aberto contra ele. O traficante é considerado um dos principais chefes do Comando Vermelho. De acordo com as investigações, 3 dias antes de deixar a cadeia, houve uma festa de aniversário para Abelha, inclusive com a presença do secretário. A comemoração teve salgadinhos, refrigerante e bolo. Montenegro foi preso durante uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. No apartamento dele, na Urca, foram apreendidos R$250 mil em dinheiro, aparelhos de celular e documentos. Também foram presos os subsecretários Wellington Nunes da Silva e Sandro Farias Jimenez. As investigações tiveram início em maio deste ano, depois de uma visita do ex-secretário ao Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Lá ele se encontrou com mais de 10 traficantes, entre eles Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, apontado como chefe da facção criminosa Comando Vermelho, que está preso há mais de 25 anos. As conversas de Montenegro com os criminosos foram gravadas pelo sistema de monitoramento da penitenciária. Em conversa com o traficante Marcinho VP, Rafael diz que ele talvez seja o cara mais importante que o secretário de Segurança Pública do Rio. E afirma que a preocupação dele não é se Marcinho VP vai continuar ou não a vender drogas e conclui: preciso deixar o Marcinho 15 anos longe do Rio de Janeiro. Isso para mim é um atestado de incompetência. A gente respeita por tudo que você construiu. Agora a gente quer que o Márcio, como homem, volte e volte num espírito cooperativo. Segundo o Ministério Público Federal, Montenegro se comprometeu a elaborar pareceres favoráveis à transferência dos presos para o Rio. Em troca, os criminosos dariam uma trégua, a fim de passar uma falsa sensação de tranquilidade para a sociedade. Montenegro também se encontrou com Cláudio José de Souza, conhecido como Claudinho da Mineira. Na conversa, ele propõe um acordo com o traficante para trazer ele de volta para o Rio. Papo de homem, ninguém está chegando aqui para dizer para você que quando você chegar no Rio, a gente vai te botar um terno. Não quero isso de você. E continua, a vida de vocês lá fora é de vocês lá fora. Com Luiz Cláudio Machado, conhecido como Marreta, Montenegro chegou a conversar sobre a política de segurança do Estado. O mundo inteiro tem tráfico de droga, agora por que só no Rio é assim? Então assim, a evolução de vocês vai provocar nossa evolução. O Estado é sempre um Estado reativo. A gente dá esse espaço para todas as facções, não especificamente o comando, mas a gente não quer nada de vocês, cara. Não tem sacanagem, ninguém quer dinheiro, ninguém quer nada de vocês. Agora a gente quer cobrar, a gente quer sentar, olhar no olho no olho e poder cobrar. E negocia a volta do traficante. A gente sabe disso. E a ideia é a gente usar a possibilidade de vocês voltarem para mostrar isso. Mostrar que comando não é mais aquele comando da guerra. O comando quer vender a parada dele e tá tudo certo.
e ter o lucro dele, que é mais barato para vocês não ter guerra. Se vocês não precisam de 400 fuzis, tiverem só 100 para se defender, o lucro é maior. Segundo a polícia, antes de ser preso no Paraguai, Marreta era um dos bandidos mais procurados do Rio e o principal responsável pelas disputas territoriais, que aterrorizaram moradores das zonas norte e oeste. Foram diversos atos que indicavam uma atuação em prol desses líderes da facção criminosa, com franco prejuízo para a segurança pública do Rio de Janeiro. O governo do estado exonerou Rafael Montenegro na segunda-feira e disse que a decisão já havia sido tomada na semana passada. Ninguém negocia pelo governo do estado. Se o ex-secretário negociou com quem quer que seja, ele fez em nome dele. Não tem negociação com o tráfico e nem com a milícia. As investigações apontam que o encontro com criminosos também podia fazer parte de um plano eleitoral do ex-secretário. De acordo com a colunista Berenice Seara, Montenegro articulava em comunidades uma rede de apoio à sua candidatura a deputado estadual. Em uma entrevista ao site de notícias UOL em 2017, o traficante Marcinho VP afirma que o tráfico de drogas financia campanhas eleitorais. O tráfico de drogas financia campanhas políticas no Brasil, sim. Financia o governo do estado, política de governo do estado, de deputados, de senadores. Segundo a coluna do jornalista Anselmo Góes, Rafael também era cotado para ocupar uma vaga como desembargador do Tribunal de Justiça do Rio. A gente vai avaliar a extensão dessas atividades, se há outras pessoas envolvidas e o quanto essas lideranças criminosas influenciavam a atuação de agentes públicos da Secretaria e os limites dessa atuação. 11h53, bora lá? Bota a imagem de novo, por favor. A imagem que abriu hoje o SBT Rio não pode passar batida. Essa é a imagem de um preso, um traficante do Comando Vermelho saindo, andando pelas ruas, camiseta branca. Tá saindo, Teve alvará de soltura, ele não tem culpa, saiu. Mas olha só, um carro para, oficial, cumprimenta, beleza, valeu, tamo de boa. Não dá pra saber quem tá lá dentro, mas é, na verdade, o retrato do RJ. Você vai ver agora a reportagem completa. A prisão do ex-secretário Rafael Montenegro revelou uma relação muito próxima entre ele e traficantes do Comando Vermelho. Não é a gente que está falando, não. É a Polícia Federal. De acordo com as investigações, ele se encontrou pelo menos 10 vezes, com 10 lideranças da facção criminosa no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. O Fabiano Martinez vai te explicar e vai te mostrar o teorzinho desse bate-papo. Rodou. As imagens foram gravadas no dia 27 de julho, pouco depois das 11h30 da manhã. O traficante Wilton Quintanilha, conhecido como Abelha, aparece saindo do complexo de Jericinó. Um carro para ao lado dele e ele cumprimenta a pessoa que está dentro do veículo. O carro é oficial e estava à disposição do ex-secretário de Administração Penitenciária, Rafael Montenegro. No mês passado, o ex-secretário determinou a soltura de Abelha, mesmo com um mandado de prisão em aberto contra ele. O traficante é considerado um dos principais chefes do Comando Vermelho. De acordo com as investigações, 3 dias antes de deixar a cadeia, houve uma festa de aniversário para Abelha, inclusive com a presença do secretário. A comemoração teve salgadinhos, refrigerante e bolo. Montenegro foi preso durante uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. No apartamento dele, na Urca, foram apreendidos R$250 mil em dinheiro, aparelhos de celular e documentos. Também foram presos os subsecretários Wellington Nunes da Silva e Sandro Farias Jimenez. As investigações tiveram início em maio deste ano, depois de uma visita do ex-secretário ao Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Lá ele se encontrou com mais de 10 traficantes, entre eles Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, apontado como chefe da facção criminosa Comando Vermelho, que está preso há mais de 25 anos. As conversas de Montenegro com os criminosos foram gravadas pelo sistema de monitoramento da penitenciária. Em conversa com o traficante Marcinho VP,
Rafael diz que ele talvez seja o cara mais importante que o secretário de Segurança Pública do Rio. E afirma que a preocupação dele não é se Marcinho VP vai continuar ou não a vender drogas e conclui: preciso deixar o Marcinho 15 anos longe do Rio de Janeiro? Isso para mim é um atestado de incompetência. A gente respeita por tudo que você construiu. Agora a gente quer que o Márcio, como homem, volte e volte num espírito cooperativo. Segundo o Ministério Público Federal, Montenegro se comprometeu a elaborar pareceres favoráveis à transferência dos presos para o Rio. Em troca, os criminosos dariam uma trégua, a fim de passar uma falsa sensação de tranquilidade para a sociedade. Montenegro também se encontrou com Cláudio José de Souza, conhecido como Claudinho da Mineira. Na conversa, ele propõe um acordo com o traficante para trazer ele de volta para o Rio. Papo de homem, ninguém está chegando aqui para dizer para você que quando você chegar no Rio, a gente vai te botar um terno. Não quero isso de você. E continua, a vida de vocês lá fora é de vocês lá fora. Com Luiz Cláudio Machado, conhecido como Marreta, Montenegro chegou a conversar sobre a política de segurança do Estado. O mundo inteiro tem tráfico de droga, agora por que só no Rio é assim? Então assim, a evolução de vocês vai provocar nossa evolução. O Estado é sempre um Estado reativo. A gente dá esse espaço para todas as facções, não especificamente o comando, mas a gente não quer nada de vocês, cara. Não tem sacanagem, ninguém quer dinheiro, ninguém quer nada de vocês. Agora a gente quer cobrar, a gente quer sentar, olhar no olho no olho e poder cobrar. E negocia a volta do traficante. A gente sabe disso. E a ideia é a gente usar a possibilidade de vocês voltarem para mostrar isso. Mostrar que comando não é mais aquele comando da guerra. O comando quer vender a parada dele e tá tudo certo. E ter o lucro dele. Que é mais barato para vocês não ter guerra. Se vocês não precisam de 400 fuzis, tiverem só 100 para se defender, o lucro é maior. Segundo a polícia, antes de ser preso no Paraguai, Marreta era um dos bandidos mais procurados do Rio e o principal responsável pelas disputas territoriais, que aterrorizaram moradores das zonas norte e oeste. Foram diversos atos que indicavam uma atuação em prol desses líderes da facção criminosa, com franco prejuízo para a segurança pública do Rio de Janeiro. O governo do estado exonerou Rafael Montenegro na segunda-feira e disse que a decisão já havia sido tomada na semana passada. Ninguém negocia pelo governo do estado. Se o ex-secretário negociou com quem quer que seja, ele fez em nome dele. Não tem negociação com o tráfico e nem com a milícia. As investigações apontam que o encontro com criminosos também podia fazer parte de um plano eleitoral do ex-secretário. De acordo com a colunista Berenice Seara, Montenegro articulava em comunidades uma rede de apoio à sua candidatura a deputado estadual. Em uma entrevista ao site de notícias UOL em 2017, o traficante Marcinho VP afirma que o tráfico de drogas financia campanhas eleitorais. O tráfico de drogas financia campanhas políticas no Brasil, sim. Financia o governo do estado, política de governo do estado, de deputados, de senadores. Segundo a coluna do jornalista Anselmo Góes, Rafael também era cotado para ocupar uma vaga como desembargador do Tribunal de Justiça do Rio. A gente vai avaliar a extensão dessas atividades, se há outras pessoas envolvidas e o quanto essas lideranças criminosas influenciavam a atuação de agentes públicos da secretaria e os limites dessa atuação.